pessoal, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, a depender do horário que vocês estiverem assistindo o nosso podcast. Eu sou Celeida Laporta, sou presidente da Comissão Sudeste de Mediação, Negociação e Arbitragem da ABA. Estou aqui com a Camila Manfredini, que é vice-presidente da nossa comissão, com a doutora Catarina, da Comissão Nacional de Mediação da ABA, e a doutora Márcia Barros, que também é membro da Comissão Nacional de Mediação da ABA. Então, hoje nós estamos aqui, as duas comissões, para falarmos um pouco sobre a formação e a capacitação do mediador. Vamos falar um pouco do mediador judicial, do mediador extrajudicial, desse cenário, o cenário para o advogado, para vocês que estiverem nos assistindo aqui, e faremos isso em 4, 5 blocos para trazermos aí algumas dessas informações com vocês. Então, já vamos começar nesse primeiro bloco, nesse primeiro nosso encontro, a falarmos da formação do mediador judicial. E nós, eu e a doutora Camila, somos de São Paulo, e nós vamos falar um pouco dessa formação do mediador judicial, segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo, que segue a Resolução 125, mas com as características que nós temos lá do nosso tribunal. E a doutora Catarina e a doutora Márcia vão trazer aqui as características da formação, da importância dessa formação do mediador conciliador judicial aqui no Distrito Federal, para compartilharmos um pouco aí desse conhecimento com vocês. Então, vamos já começar aqui com a doutora Catarina. Eu peço para as colegas que se apresentem e para falar um pouquinho sobre essa formação do mediador judicial aqui no Distrito Federal, depois a doutora Márcia, e depois a doutora Camila, e eu posso complementar, e aí assim teremos nesse nosso primeiro encontro. Muito boa tarde, boa noite ou bom dia, queridas colegas de bancada. Olá, queridas, é uma satisfação estar com vocês aqui hoje. Você aí de casa, eu sou Catarina Taquariberino, ou Catarina Urbaz de Brito Taquariberino, né, sem abreviações. Eu sou advogada, mediadora e conciliadora. Eu sou professora universitária, escritora, autora de diversos livros e artigos científicos publicados, sou mestre em Direito e Políticas Públicas, doutora e pós-doutora em Direito também, e aqui atualmente professora também da Uniaba, aqui nesse curso de Gestão Pública. Então você depois procura saber um pouquinho mais sobre isso, está mais do que convidado. E eu não posso deixar de expressar a minha satisfação em estar aqui nesse dia incrível, né, com essas ilustres presenças aqui, essas feras em mediação e conciliação. Então, se você não conhece ainda ou quer saber mais, já pega o seu café, o seu chá, a sua água, sente, se acomode, porque o dia hoje vai ser de muito conteúdo, muita informação incrível. E para falar sobre a formação, eu vou chamar a minha eterna professora, que é a doutora Márcia, né? Afinal, foi ela que me puxou para esse mundo efetivo de mediação. Eu fui fazer o curso de mediação sob as orientações dela, então nada mais do que justo que ela comece trazendo esses informativos e depois eu vou complementar com muito prazer. Um pouquinho, então. Então, como a Catarina já me apresentou, eu vou ficar só com o meu nome de guerra. Meu nome é Márcia Barros, mediadora do Tribunal de Justiça há quase 20 anos que eu atuo nessa área, hoje trabalhando com mediação de família, facilitação das oficinas de parentalidade, né? Então, meu papel aqui hoje é contribuir com essa mesa, contribuir com todos que estão assistindo, dentro de como que vem sendo feitas as formações aqui no DF. Então, aqui a gente tem um pouquinho diferente, algumas questões que são diferentes em São Paulo, ainda que pautados aí na questão da Resolução 125, né, e seguindo a diretriz do CNJ, nossa formação é uma formação que ela se divide em parte teórica e prática, com 60 horas de atuação teórica e 40 de prática. Então, a gente tem aí um curso de 100 horas de formação. Isso se dando um curso de mediação que a gente chama aqui de mediação básica, que atende mediação civil, mediação para juizados, né? Enfim, não entra a questão de família. Mediação de família aqui no Distrito Federal, ele tem um curso à parte, um curso de extensão. Se eu não me engano, era de 24 horas, eu acho que continua ainda um curso teórico de 24 horas de formação. Para você, e só pode ser feito depois que você conclui toda a parte do mediação básico, que é esse de 100 horas. Bom, a gente fica, na verdade, assim, limitado, né, a questão do CNJ, mas eu sempre procuro pontuar com os alunos a importância da gente ter um olhar diferenciado para a questão da formação.
né? A gente tem aquela formação padrão, com os exercícios, com os slides. Inclusive, isso o Centro de Mediadores, ele trabalha muito bem, porque ele não tem tanta rigidez. Eu falo da formação que é institucional, então eu fico limitada a seguir ipsilíteres, o conteúdo do CNJ, a gente não pode ampliar muito, mas na prática a gente vai trabalhando outras habilidades com os alunos, inclusive habilidades no sentido de gestão das emoções, que é uma matéria que não entra no curso, que eu considero fundamental para quem atua com mediação, né? A gente, na verdade, quem atua com pessoas no geral, é importante a gente ter esse olhar. E dentro de uma série de outros conteúdos também que são relevantes. A gente fala que o mediador, ele é um pouquinho de tudo. Então, o mediador, ele é meio que psicólogo, ele é meio que pedagogo para ensinar também. Então, a gente tem que ter esse olhar que não se fecha somente naquilo que o CNJ preceitua, que é, de fato, a formação básica, né? Então, a gente tem que ampliar um pouco essa visão. Perfeito. E aí eu gostaria até que você falasse um pouquinho do centro. A Catarina me pediu, eu falo para o Raul que ele está me devendo. O Raul é o CEO do Centro de Mediadores. Eu sempre indico as pessoas para lá, porque ele é um curso que ele tem a chancela do Tribunal de Justiça, a parte prática é feita dentro do tribunal, né, que a gente sabe que não é só uma formação teórica, é uma formação teórico-prática. Então, a formação é dentro do tribunal e, na verdade, os professores lá são altamente capacitados. Já passei por lá também como supervisora da parte de atuação prática, só que eu sou só uma, então eu não dou conta de realmente ficar com essa parte de trabalhar em 2 expedientes, trabalhar pela manhã com o Centro de Mediadores e trabalhar à tarde com audiência no Tribunal de Família. Então eu arreguei, confesso que eu arreguei, né? Raul me perdoa, mas é um lugar que eu sempre indico porque eu sei da qualidade da formação deles. Perfeito. E aí eu passo para ti falar um pouquinho. E é exatamente isso. Quem quer ser mediador ou conciliador aqui no Distrito Federal tem que procurar ou o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios ou uma escola privada para fazer o curso, né? Faz alguns anos que o TJDFT não vem mais abrindo para o público externo. Ele está voltado realmente em capacitar os seus próprios servidores para atuarem nessas áreas. Então, a doutora Márcia falou do Centro de Mediadores, porque realmente é uma referência no Centro-Oeste, né? O Centro de Mediadores nacional do Distrito Federal. Agora está online também. Agora é nacional. Então, assim, foi lá que eu me formei. Por indicação da doutora Márcia, e eu também sigo a minha indicação, passo essa indicação adiante, porque os professores são altamente qualificados, são pessoas que atuam na área, então nós temos um misto de pedagogos, mediadores de carreira, psicólogos, advogados, então tem toda uma estrutura plural ali para você poder aprender realmente a ideia de mediação e conciliação. E eu já chamo também aquele advogado que não quer propriamente ser mediador, mas ele quer desenvolver uma advocacia colaborativa. Isso é importantíssimo, porque às vezes a pessoa acha que só quem pode trabalhar com pacificação social é aquele que é mediador ou conciliador. E lê do engano, né? Não. Todos nós podemos trabalhar essas ferramentas, inclusive na nossa vida privada, o que traz muita utilidade. Então, eu acho que é fundamental, e aqui no Distrito Federal a gente tem pontos muito bons de referência para estudar, para se profissionalizar, e é um leque que está realmente tendo muitas demandas dentro da esfera da advocacia, dentro da esfera até do próprio tribunal, né? O próprio tribunal aqui tem o canal conciliar do TJDFT, que é uma possibilidade de conciliação prévia, mesmo sem processo. E isso fornece aspectos, exatamente, né? Então fornece para essa pessoa que busca uma possibilidade de diálogo, algo diferente, que não só o tradicional processo litigioso, que vai demandar tempo, custos altíssimos e muitas vezes uma frustração garantida, né? Para as partes, eu falo. Exatamente. Eu geralmente falo, é a frustração garantida. A vitória nem sempre, mas a frustração ela vem por tabela, porque infelizmente quando a gente entra com um processo, a gente não tem, definitivamente, a gente não sabe o que vai acontecer ali. A única coisa que a gente sabe é que o caminho vai ser longo e muito árduo, né? Porque depende de muita prova, depende de muito fator de documental, desgaste emocional, né? Eu vejo para as famílias, sobretudo, a escalada do conflito, né? Que normalmente se dá ao longo do processo, né? Isso ocorre sempre, né?
Exatamente. Muito bom. É isso. Perfeito. E aí, doutora Camila, vamos falar um pouquinho de São Paulo? Vamos lá. Então, pessoal, eu sou a Camila Manfredini, sou mediadora, advogada, colaborativa, mas confesso que ando atuando pouco com a advocacia e acabo voltando mais a minha experiência, toda a minha energia para a mediação. Eu falo que desde que eu fui picada aí pelo bichinho da mediação, nunca mais consegui Nunca mais foi a enxergar mesma. o mundo jurídico de outra forma, né? E é um prazer estar aqui com vocês também, é sempre muito bom ser acolhida aqui na aba. Queria deixar um abraço aí para todos os membros das comissões, doutor Esdras, muito obrigada aí por ceder esse espaço aí que é de todos. E hoje a gente veio lá de São Paulo, estamos aqui para compartilhar então aqui com vocês essa visão, né, dos tribunais e de como que a gente faz a formação. Então, lá em São Paulo, a gente segue a resolução 125 por obrigação, né, uma parte, mas a gente não tem tanto esse engessamento com relação ao conteúdo programático. Nós podemos ampliar um pouco mais o conteúdo e acabamos colocando matérias como mediação na recuperação judicial, na recuperação de empresas, damos um panorama também com relação aos casos de o tratamento ao superendividamento e fazemos uma abertura, né, desse leque com relação às matérias para atuação, mediação condominial, mediação de família, mediação laboral. Essa capacitação forma o mediador, o conciliador, para atuação no âmbito do judiciário, do NUPEMEC em São Paulo, qualquer leque, menos no superendividamento. Para o superendividamento, aí depois que ele se tornar um mediador, um conciliador já capacitado, ele tem que fazer um curso à parte, um curso extra sobre o tratamento dos superendividados, e aí ele vai poder atuar dentro dos núcleos especializados para o tratamento do superendividamento. No Tribunal de Justiça de São Paulo, especificamente, existem as instituições formadoras que precisam ter um credenciamento, que é todo regulado pelo nosso NUPEMEC lá, tem que cumprir uma série de requisitos para você se tornar uma instituição formadora. E aí, as pessoas que têm interesse buscam essa lista, né, das instituições formadoras lá do NUPEMEC e vão fazer os seus cursos. A nossa formação é dividida em 40 horas teóricas, 44, né, que a gente costuma dar, umas 44 horas teóricas ao vivo, né, ao vivo presencial. E aí temos tudo online também, foi permitido, né? E temos também 40 horas, que é um modelo gravado, enviado pelo CNJ, e isso aconteceu no momento da pandemia. Porque até então, até a época da pandemia, esse curso em São Paulo, ele era exclusivamente presencial. Ele não podia ser feito de forma online. Aí chegou em 2020, o CNJ lançou esse curso, que são umas 40 horas virtuais, e as instituições formadoras do NUPEMEC de São Paulo, que se credenciaram para receber o curso online, receberam do CNJ esse bloco, né, são aulas gravadas por desembargadores, juízes, o pessoal da área lá do CNJ também, que fizeram esse material compilado, encaminham para as instituições formadoras. Aí a gente agregou o conteúdo ao conteúdo da resolução 125 com mais 40 horas, que agora a gente acaba dando exclusivamente virtual, né, Celeida? Só que essas 40 horas a gente dá ao vivo, e é uma exigência, né, de ter 100% de síncrona, presença. Né? É aquela aula síncrona. Síncrona e 100% de presença. Não pode ter nenhuma não pode falta, ter nenhuma né? falta. Às vezes os alunos ficam assim, mas eu tenho um negócio assim, gente, não sou eu. É uma exigência, assim, que, né, a gente precisa honrar. Depois de cumprida a parte teórica, eles vão para a parte prática, que é o estágio, que no caso, em São Paulo, a exigência mínima é de 60 horas. E aí, geralmente eles dividem em 30 horas para mediação, 30 horas para conciliação, porque nós temos
divisão, né? Uhum. Dentro da nossa caixa legislativa, tem essa divisão no CPC, da conciliação e da mediação, muito embora eu particularmente acredite que a prática é a mesma coisa, mas a gente... Lá é junto, então, conciliação entra também, dentro desse curso de formação. O curso de formação De mediador. mediador e conciliador, ele já Mediador e conciliador. conciliador judicial, mediante as câmaras que são credenciadas. Nós participamos de uma câmara, né, que é, no caso é a CS Views, e tem várias outras que estão lá no hall do Tribunal de Justiça de São Paulo, e que compõem exatamente essa formação, os estágios. Esse estágio das 60 horas são feitas No tribunal. no Sejusc. São No Paulo Sejusc. tem mais de 280 Sejusc. São mais de 300 mais de sejusques. 300 Uhum. Sejusc. Mas quando eu falo Sejusques, eu tô falando, mas é uma coisa institucionalizada, Sim, é da área sim. de Judiciário processuais. de cidadania. Sim. Pode ser pré-processual ou processual dentro do Sejusc. Uhum. O curso tem que ter um supervisor de estágio, o Sim. CNJ, que é um Exige. supervisor qualificado, que é o professor Favelli, né, que é o nosso supervisor excelente. E aí os alunos são preparados para esse estágio, e aí as 60 horas de estágio. Terminado esse estágio, tendo essa validação, é que eles vão receber o certificado, que depois, no caso de São Paulo, no próprio Tribunal de Justiça, o profissional que se formou, ele cadastra, coloca o seu certificado, se qualifica, porque lá em São Paulo... Ele próprio o curso, Ele CS próprio. Views. Ele próprio? O curso faz o credenciamento no CNJ, Isso. nós Uhum. temos essa responsabilidade, e os demais colegas que têm instituições também. E o mediador que se formou, ele se cadastra com seus dados, porque tem dados pessoais, etc. E aí ele passa a poder trabalhar, Atuar. atuar. Em São Paulo, o mediador é remunerado, né? Nós temos uma portaria, a 809, que tem a remuneração, que tem todo um critério. E uma coisa que eu quero acrescentar é que atualmente os cursos feitos em outros estados, em outros tribunais, como que está funcionando hoje no PMEC de São Paulo, porque essas Sim. coisas, Uhum. né, elas são alteradas à medida que tem Política. portarias, gestões diferentes. Mas hoje, então, por exemplo, se eu fiz um curso de formação em Brasília, A Catarina, por né? exemplo, tem o dela aqui que no tem centro. aqui e tal, e ela quer atuar em São Paulo, então ela tem que procurar uma das câmaras credenciadas, que vai avaliar essa formação, vai verificar o conteúdo, se está de acordo, e vai dar chancela se esse curso pode fazer uma convalidação para São Paulo. E aí, feito isso, Ela pode atuar ela em pode atuar em São Paulo, se credenciar. É como se fosse uma revalidação de diploma, Porque né? assim, tem alguns esses critérios, especialmente Estaduais, os critérios né? de Não, estágio, e justamente muito por conta importante. da autonomia que o CNJ deu para Aos os tribunais, aos né? OPMECs para Pra administrar, definirem como que vai exatamente. ser a sua formação. Exatamente, Então, tem agora essa possibilidade, que é bem interessante, né? Porque você que é formado em outro estado, Claro. pode procurar lá no site do Tribunal de Justiça as instituições formadoras, entrar em contato e verificar como é feita essa convalidação. Feita essa convalidação, você tem essa possibilidade de atuar como mediador judicial. E hoje nós temos um rol grande também de Sejuscs atuando tudo no modelo virtual. Tem ainda presencial, mas também tem virtual. Então, isso dá uma possibilidade de atuação de profissionais de outros estados, né? E segundo a remuneração que é aplicada hoje lá em São Paulo, que tem uma tabela, tem um critério. Você hoje, essa tabela tem níveis, né? Básico, avançado de mediador, tem o valor hora, mediante o valor da causa, tem uns critérios aí que isso pode ser tema de uma outra conversa nossa aqui que nós podemos trazer. Então, essa praticamente, eu acho que é importante trazer essa diferenciação. E aí, aproveitando que nós estamos falando do curso que nós ministramos, todo final do curso, os alunos têm que passar por uma sessão de mediação, né? Então, eles recebem os cases Sozinhos. previamente, exatamente, eles recebem o case, cada um quem vai ser o personagem, então ele vai ser mediador, ele vai ser aqui co-mediador, advogado, à parte, e é feita a simulação. Eles recebem não muito tempo antes, né, mas um dia antes para eles estudarem o caso. Então aí é um caso de família, é um caso empresarial. Ainda recebem, porque a gente na prática acaba não recebendo, né? Mas Nem aí para sabe. eles se prepararem, né, e fazerem. E aí é muito importante, porque nessa simulação
é feita toda a avaliação das práticas que foram empregadas, como foi feito o discurso de abertura, as etapas se foram bem geridas pelo mediador. Na verdade, a gente coloca eles, né, Celeida, para fazer a simulação e coloca alguns em observação, que eles já vão avaliando, preenchendo o relatório, que é a parte prática que eles vão ter que fazer depois quando eles forem para o estágio. Então, eles aprendem a como observar, o que eles precisam preencher no relatório, identificar posição, interesse, quais foram as técnicas empregadas pelo mediador, o que você faria melhor ou não. Então, que quando eles fazem a simulação, além de estarem fazendo a prática da mediação, os que estão observando já estão sendo preparados para fazer o estágio, porque o estágio tem relatórios, então a observação nós usamos exatamente o modelo do estágio para eles também irem preparados para o estágio, de como eles têm que preencher, conduzir, porque todo o estágio então, tem as 60 horas, tem a distribuição para o tipo de conciliação, de mediação, com o mediador, eles têm que observar as técnicas que foram empregadas, fazer um resumo do caso, trazer sugestões. Então, eles também já vão fazer um pré-treinamento de como vão atuar quando forem fazer o estágio. E também são preparados para o estágio, para não interromperem a sessão de mediação, ficarem com o vídeo fechado, ou se for presencial. Então, essa preocupação, né, que tem que ter de preparar esse profissional. Eu acho que aqui também, em todos os demais estados, tem essa preocupação, porque nós estamos colocando o mediador ali que representa, né, o judiciário, né, embora ele está lá, o mediador não decide, ele facilita, mas ele tem uma responsabilidade muito grande. Então, a formação é uma responsabilidade também muito grande, e acho que assim, só para encerrar esse bloco, que a gente já vai para o próximo, é importante lembrar, acho que se vocês puderem complementar, nós que também, o pré-requisito, quem que pode ser mediador judicial e conciliador judicial? E só para complementar essa questão, eu acho que é muito próxima à formação do Centro de Mediadores. Está muito afinado, tudo que vocês colocaram está muito afinado com o Centro de Mediadores, é bem próximo mesmo, assim, a tramitação. A metodologia, exatamente. Agora, uma coisa que me chama a atenção é o curso extra, né? Aqui em Brasília, o enfoque dessa especialização é para o direito de família. Enquanto que em São Paulo é superendividamento, né? Isso reflete o quê? Uma cultura. Exatamente. É muito interessante isso, porque mostra exatamente qual é o objetivo da cidade, do estado, assim. Então das problemáticas. Exatamente, né, das problemáticas que você tem, né? A gente, né, que está no Distrito Federal, a gente vê em Brasília e São Paulo como um grande polo industrial. Então, eu acredito que a ideia do superendividamento seja por conta disso, né? Sim. E aqui a gente trata muito das questões familiaristas, né? Brasileiros tem muito essas questões. Também, o índice de divórcio é um dos maiores. O índice de divórcio, com certeza, é um dos maiores no Distrito Federal. Isso, sem dúvida, se for observar justiça em números, né? Nós vamos sempre observar isso em todos os estados. É que eu acho que o que, trazendo a nossa experiência de São Paulo, né? O que acaba ocorrendo é que o profissional depois vai, porque o mediador nunca para de estudar, gente. Sim. Né? Então, depois ele vai se aperfeiçoar naquela área. Bom, eu quero atuar só na mediação empresarial, ou só então eu vou querer trabalhar escolar. Ele então, se torna especialista, né? Ele vai se tornando um especialista. Tem alguns que são generalistas, mas de acordo com a sua aptidão e afinidade. Então, ele, obviamente, ele termina o curso de formação, depois ele vai buscar através de cursos específicos, vai fazer também cursos de extensão, e aí isso vai ocorrendo. Então, só para a gente fazer essa distinção da formação, do pré-requisito, quem pode ser mediador judicial e conciliador judicial? Então, aqui para completar, quero que vocês respondam para a gente também na resposta, que eu queria entender a diferença. Quais são os requisitos e como esse mediador ou conciliador ele é admitido no tribunal aqui do Distrito Federal, que daqui também falar um pouquinho. Tá com você, Marcinha. Comigo? Então vamos lá. Os conciliadores, na verdade, a gente não exige como requisito qualquer nível superior. Então, geralmente, aqui no DF, quem atua com conciliação faz um curso à parte, que é um curso de conciliação, e geralmente são os estagiários, então eles são admitidos mediante concurso de estágio. Então eles vêm por meio de concurso, e aí os que têm interesse em atuar
tem as aptidões para atuar nessa área, já são lotados nos NUVIMEX, né, que hoje são os núcleos virtuais. A gente tem núcleos virtuais que atendem a área civil e um núcleo virtual específico de família, que pega todas as circunscrições do DF. Então, só que em família, os conciliadores não atuam, tá? Só atua mediador-servidor. E na mediação, os requisitos é qualquer nível superior. Qualquer pessoa com nível superior, com mais de 2 anos de conclusão, pode vir a ser mediador. Não é exclusivo para bacharel em direito, como muitos pensam, né? Então, na verdade, e os mediadores aqui do Distrito Federal, para atuarem dentro do tribunal, são mediadores, até agora, voluntários. Então, são pessoas que ou fizeram um curso fora e se cadastram para atuar no tribunal, ou, como a gente tem mediadores já antigos, que já estão com a gente há bastante tempo, que fizeram um curso dentro do tribunal e, para não perder esse credenciamento, eles continuam atuando, mas de forma voluntária. Sim. E dentro de um escritório de advocacia, hoje a gente não tem, a gente não faz mais a estrutura da mediação extrajudicial, mas a gente capacita os advogados para serem advogados colaborativos. Então, a gente tem sempre os mediadores, por exemplo, eu sou advogada e mediadora, mas dentro do meu escritório eu atuo bastante com a advocacia colaborativa. Então, a gente a gente coloca em prática todo o treinamento. Como se fosse uma técnica. pré-mediação. Exatamente, é bem uma pré-mediação legal que a a gente já... falar disso no outro bloco que a gente pensou em trazer essa questão, até para trazer os nossos colegas advogados aqui para essa área. Para o debate. Pro debate. Eu só para fechar, então, pessoal, em São Paulo, o curso de capacitação, ele é para conciliador e mediador. Daí o que muda é o requisito. Para você só consegue o credenciamento como conciliador se você tem que estar pelo menos matriculado no quinto semestre de qualquer universidade, Reconhecida pelo MEC, né? Segundo a resolução. Qualquer matéria, qualquer profissão. E para ser mediador tem que ter pelo menos 2 anos de formação em instituição graduação reconhecida pelo MEC em qualquer área. Uhum. Aí, se eu recebo lá um aluno que veio com uma matrícula na universidade e um que já está formado há mais de 2 anos, eu, na hora de colocar o cadastro dele no CNJ, eu coloco, esse vai ser conciliador, esse vai ser mediador. Aí, depois que eles se formaram, terminaram o estágio, eles vão para os Sejusques, né? Como que eles são admitidos nos Sejusques? Por meio do relacionamento. Então, eles no concurso? No estágio, ele já tem que criar uma rede. Um network. Ele tem que bom. estar credenciado no Tribunal Claro, de São Paulo. requisitos formais, né? Formais. Aí se credenciou, fez o seu credenciamento lá no site do Tribunal de Justiça como auxiliar da Justiça. Então, nós estamos junto com os peritos, etc. Sim. Então, tá lá o seu cadastro como auxiliar de Justiça, daí eu tenho lá um relacionamento com o Sejusc na Barra Funda. Isso. E aí a gestora do lugar fala para mim, fala assim, Camila, venha atuar aqui conosco, nós vamos te receber. Aí essa gestora vai lá no meu cadastro do tribunal. Do Tribunal de São Paulo. Não, do tribunal e coloca lá, Camila é daqui da Barra Funda, por exemplo. Ah, legal. Aí eu fico vinculada a um determinado Isso te dá muita visibilidade também, né? E você pode atuar em vários, né? Claro. Isso é fantástico, né? Isso é bem interessante. Bom, pessoal, excelente nosso primeiro bloco, encontro, e vamos encerrar aqui. E em breve voltamos aqui. Agora no próximo nós vamos falar sobre mediação extrajudicial. Falamos um pouquinho aí da formação do mediador judicial e aí vamos compartilhar um pouquinho sobre a mediação judicial. Até já!